deixa eu fazer uma pergunta aqui. Temos mães na casa? Mães, falem eu? Tá. Vou fazer outra pergunta. Mães que batem nos filhos, falem eu? Isso que eu gosto de Caxias. Perguntei das mães por quê? Tem uma coisa pra eu contar pra vocês. 2025, minha mãe, agora, decidiu que é a favor da educação positiva. Logo agora que nem precisa. Para quem não tem acesso ao termo educação positiva, vou explicar. Educação positiva é nada mais, nada menos do que você criar a criança respeitando as vontades dela. Engraçado que na minha época eu não tinha direito à vontade. E eu acho a maior ironia do mundo a minha mãe agora ser a favor da educação positiva, sendo que ela foi a mesma pessoa que há anos atrás me deu uma surra de fio. Porque minha mãe, ela é mãe solo, né? E aí a mãe solo, ela tem uma questão com a educação que é... A mãe solo, ela quer provar para o mundo que o filho dela é educado. Nem que ela tenha que matar ele para ela provar que ele era educado. Fala lá, tá morto, ó, mas tá quietinho. Minha mãe é essa pessoa. Minha mãe, quando eu tava na escola, ela falava assim pra mim, ó, no dia que eu tiver que te buscar na escola, eu vou te meter a porrada lá. Tu vai apanhar da escola até em casa. Eu estudava em Quintino e morava na Pavuna. É 2 horinhas de surra total, couro com coça. Então eu sempre fiquei ligado, mas infelizmente chegou esse dia. Fiz uma besteira na escola, e aí minha mãe foi chamada na escola. Quando minha mãe chegou lá, minha mãe chegou perto de mim e falou assim, ó, eu não vou te bater aqui agora não. Mas quando a gente chegar em casa você vai ver só. Aí eu falei, pronto, agora eu vou embora. E aí foi o caminho todo, um silêncio danado. Quando a gente entrou na vila que a gente morava, minha mãe falou, passa. Aí eu falei, quê? Quando eu olhei pra trás, minha mãe tava aqui, ó, com o fio. Eu falei, mãe, o que é isso? Minha mãe, vá! Eu, ai! E aí fui apanhando ela de fio assim, ó. Batia bonito. Juro pra vocês, isso tem muito tempo que eu apanhei de fio, tem uns 15 anos. E até hoje, as pessoas chamam minha mãe de Beto Carreiro, lá onde a gente mora. Aí ela agora é da educação positiva. Ai, acho muito engraçado. Pô, eu tô vendo que ela tá praticando a educação positiva mesmo, né? Ela tá cuidando do meu primo. Meu primo pequenininho. E aí meu primo é cheio das vontade. E aí meu primo esse dia tava almoçando. Meu primo falou a frase: tia, eu não como brócolis. Não vou comer brócolis. Aí eu escutei e eu falei, ih, morreu. Minha mãe vai bater com a cara dele no prato. Ah, não como brócolis. Come agora. E aí eu olhei pra minha mãe, né? Eu falei, pô, vou levantar, porque às vezes ele precisa dar uma testemunha. Levantei, olhei pra minha mãe chegou perto dele e falou assim, meu sobrinho, não se preocupa. Você não quer comer brócolis? Tudo bem. Escolhe outro legume para você comer. Porque você vai crescer e vai ver que brócolis não é nada demais. Eu olhei e eu falei, como é que é? Foi engraçado, na minha época eu falava, ah, mãe, eu não quero. Soco na boca. Pô, eu era muito ruim para comer. E assim, minha mãe não deixava eu escolher. Se eu falasse assim, ah, mãe, eu não vou comer, minha mãe ia falar logo, ó,
Eu vou te dar duas opções. Ou você come a comida, ou você come o chinelo. E muitas das vezes, eu comia os dois. Nossa, teve uma época que eu apanhava tanto para comer, que toda vez que eu sorria, aparecia assim, ó, Havaianas, todo mundo usa. E demais, aí minha mãe, educação positiva. Sendo que minha mãe, quando eu era criança, implicava com todas as brincadeiras que eu tinha. Todas. Eu lembro que eu gostava muito de ir brincar na rua de polícia e ladrão. Lá onde eu moro só tinha um problema. Ninguém queria ser polícia. Então a gente brincava de ladrão e ladrão. A gente era rival de facção. E aí, minha mãe odiava, né? Não deixava eu brincar. Então, carinhosamente, a gente apelidou minha mãe de Bob. Eu desci escondido pra brincar, a gente tava brincando. Aí toda vez que minha mãe aparecia, o moleque gritava, caveirão, caveirão, caveirão. Aí já ela saia correndo. Mas foi infância legal mesmo. Por isso que, assim, eu também não fui lá das melhores crianças, eu entendo, né? Porque eu sempre dei muito trabalho pra minha mãe. Por exemplo, tinha apresentação na escola de Dia das Mães. A minha mãe, ela foi em todas. E se perguntar pra ela se arrepende de todas igual. Não tem uma que ela gostou. Porque todas as apresentações de Dia das Mães que ela foi dessa maneira. Minha mãe faltava o trabalho, chegava cedo, sentava na primeira fileira. E aí, a professora arrumava as crianças para dançar. Ela dava o play na música. E eu não sei o que acontecia comigo nesse momento. Quando ela dava o play, eu... E minha mãe desesperada, dança, garoto, pelo amor de Deus, dança, dança. Dança. Aí eu nunca fui muito bom. Outra coisa que minha mãe fazia que eu não gostava. A minha mãe, ela ia na apresentação de Dia dos Pais na escola. Que bom que isso acabou, mas na minha época tinha muito. E eu odiava. Odiava, porque assim, não engano. É muito constrangedor. Você, na festa de Dia dos Pais, olhar pra frente e ver a tua mãe de bigode. Aí, as crianças chamavam minha mãe de Agostinho Carrara na escola. Aí, a apresentação de Dia dos Pais também era bem ruim, porque todas era sempre a mesma coisa, né? A professora reunia os alunos e aí botava a gente para cantar Fábio Júnior. Aparentemente, o único cantor com o pai presente. E aí reunia as crianças, todo ano era a mesma música, né? Aí a gente parava lá, minha mãe na fila assim, para me assistir. E aí começava aqui, pai, você foi o meu herói, o meu bandido. Minha mãe lá na fila assim, olhava e falava, tá aí uma coisa que ele foi mesmo, bandido. Sempre foi assim, caótico. Por isso que, como eu não fui lá das melhores pessoas, tô tentando mudar, né? Tô tentando dar um suporte pra minha mãe, entendeu? Porque minha mãe, ela não é a pessoa que fala as coisas direto que ela quer. Ela fica dando dica. Minha mãe queria muito ganhar um air fryer. E aí, ela passou vários dias fazendo isso aqui. Nossa, como eu queria um air fryer. Tô olhando aqui pra minha cozinha, só falta uma coisa. Um air fryer. Não. Se eu tivesse alguém para pedir, eu ia pedir um air fryer. E eu sei que ela tá falando comigo, porque só mora eu e ela naquela casa. Aí eu falei, não, porra,
Vou dar um presente pra minha mãe, pô. Minha mãe merece. Domingo, o que eu fiz? Fui lá na feira de Acari, pumba. Aí comprei uma airfryerzona na caixa, esquenta, esfria, tirei onda. Comprei airfryer, cheguei lá na minha mãe e falei, mãe, toma aqui, ó, tua airfryer. Minha mãe olhou, ela falou, Felipe, isso aqui não é coisa roubada não, né? E faz pergunta que tu não quer saber a resposta não, cara. Minha mãe também tem uma coisa na minha mãe que é complicada também. A minha mãe, ela não entende muito bem a relação de tempo. Para ela, quando ela me manda mensagem, eu tenho que responder, independente do que eu esteja fazendo ou do lugar que eu esteja. Não interessa. Eu tenho que responder, porque senão a conversa vai para um outro lugar. Esses dias, minha mãe me mandou um áudio. E aí, eu estava no aeroporto, passando pelo scan. E lá não pode ficar com o celular. Eu peguei o celular e mandei uma mensagem para ela. Não posso escutar áudio agora. Ela me respondeu com outro áudio. Aí eu falei, eu não posso ser ignorante com a minha mãe. Falei, não vou responder. E aí ela me mandou um terceiro áudio. Eu falei, é melhor eu escutar, né? Passou um tempo, eu escutei. Aí ela leu minha mensagem assim, não posso escutar seu áudio. O áudio dela foi, eu devo ser alguma vagabunda agora. Felipe, tu tem que entender que eu te botei no mundo. E eu posso tirar. Então eu tô tentando me redimir com a minha mãe. Minha mãe já teve muitas decepções comigo. Entendeu? Minha mãe teve uma gravidez planejada. Mas eu não sei se isso aqui estava no planejamento dela. Por isso que eu tento ser um bom filho, tento dar presentes que são bons para minha mãe. Por exemplo, o último presente que eu dei para minha mãe foi uma máquina de lavar. E ela precisava muito da máquina de lavar, porque a máquina de lavar que minha mãe tinha era muito ruim. Ruim do tipo, a minha mãe, ela foi proibida de lavar roupa à noite lá onde a gente mora. Porque toda vez que ela lavava roupa à noite, a máquina fazia tanto barulho que os bandidos achavam que era operação. Minha mãe ligava a máquina para centrifugar a máquina. Aí as crianças correndo, os caras soltavam fogos, eu tinha que subir no terraço e gritar, morador, morador, morador. Era uma loucura. Eu comprei uma máquina de lavar para minha mãe, dei um presente para ela, legal, entendeu? Né? Porque eu, como eu disse, não fui das melhores crianças. Eu já testei muita paciência da minha mãe. Eu lembro que teve um dia das mães, que a professora da escola falou assim, olha, eu preciso que amanhã vocês tragam um objeto do responsável de vocês. Tragam um objeto da mãe de vocês, tá bom? Avisem para o responsável de vocês do objeto, mas não deixem de trazer. E aí eu levei o objeto. A parte de avisar eu esqueci. E aí eu levei para a escola a sandália azaleia da minha mãe. Quando chegou lá na escola, a professora pegou a sandália da minha mãe e colou a sandália dela todinha com macarrão. Eu não sabia. Eu juro pra você, eu não sabia. Eu não sabia. Se eu soubesse que era assim, eu tinha levado um vaso, um cinzeiro. Mas a professora colou a sandália da minha mãe todinha com macarrão. E foi nesse dia que eu descobri que minha mãe não gosta tanto assim de macarrão. Eu peguei a sandália, cheguei em casa, aí eu falei, mãe,
Feliz Dia das Mães. Pô, minha mãe olhou pra sandália, olhou pra mim e estabeleceu o conceito de educação negativa. Pô, minha mãe pegou aquela sandália e ela me bateu tanto com aquela sandália que até hoje eu não como macarrão parafuso. Sabe o que é pior dessa história? É que minha mãe me batia muito com aquela sandália. Ela me batia os macarrão voando, me batendo os macarrão voando. Aí meu pai chegou, meu pai viu aquela cena, minha mãe me batendo, macarrão indo pro alto, minha mãe gritando. Aí eu falei, pai, faz alguma coisa. Aí meu pai olhou para aquilo e gritou, Beto Carreiro. E é por isso que a gente não gosta dele. Porque meu pai, ele faz participações especiais na minha vida. Né? Porque meu pai, ele é um cara que adotou a educação EAD. Ele podia estar perto, mas prefere a distância. Beijo, pai.